O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que a todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E que alegria podemos então nos reunir, nos encontrarmos nesse 11º domingo do tempo comum, para poder então nos enriquecer com aquilo que a palavra de Deus tem para poder então ensinar e trazer para cada um de nós. Que buscamos então melhorar enquanto ser humano, para podermos então transformar essa realidade que nos cerca. E é assim então, queridos amados irmãos, que a liturgia de hoje propõe para nós então refletirmos sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Quem de nós já não se questionou: aonde está o reino de Deus? Onde está Deus? Porque olhando à minha volta, eu só vejo então injustiça, corrupção, violência, assalto, mortes. E onde está o reino de Deus diante de tudo isso? Isso é o reino de Deus? É claro que não. Mas o reino de Deus, ele está no meio de nós. E é justamente para refletirmos sobre esse reino de Deus que está no meio de nós que a liturgia de hoje então quer nos ajudar a poder entender, compreender e viver esse reino de Deus. E para isso, queridos amados irmãos, o evangelho de hoje então, Jesus, ele se dirige então às multidões, que estão acompanhando ele. Jesus começou então a anunciar o reino de Deus, e as multidões então, as pessoas melhor dizendo, começaram a perceber em Jesus algo diferente, algo que não se encontravam em nenhuma das autoridades religiosas do seu tempo. E é por isso que muitas delas estão indo ao encontro de Jesus. E Jesus então diz para a multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. E é muito interessante isso, Por quê? Aqueles que têm a oportunidade de plantar, de cultivar, o nosso meio aqui, que não é mais urbano, não é agrário, onde nós podemos então semear, mas alguns cantos a gente tem a oportunidade de poder semear uma planta, de fazer uma horta, mas a gente planta, e o que faz então essa semente que nós plantamos germinar, crescer? É a terra, ou seja, a natureza que foi criada por Deus, é o agir de Deus através da sua criação que vai fazer então crescer, porque o homem compete somente então plantar, e nada mais do que isso. Muitas vezes vão então regar, adubar, zelar ali, mas quem faz crescer é a natureza, que é criada por Deus, ou seja, é a ação de Deus também, para poder então fazer florescer no meio de nós aquilo que nós semeamos. E olha só, a pessoa então que plantou, que não tem nome, vai dizer então o seguinte, ele planta, vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. E é muito interessante isso, porque eu mesmo
Já parei para refletir, como que pode, né? Uma semente tão pequena que você planta, que sai da fruta, a própria fruta gera a mesma fruta. Então é algo misterioso que nós olhamos então aquele contemplando a beleza dessa criação, né? Que é então cada flor, cada planta, cada fruto só pode vir de Deus mesmo. Então é mistério de Deus então presente, né? Que vai então acontecendo na vida de cada um de nós. Mas olha só, Jesus está dizendo para a multidão, para podermos entender o reino de Deus. Então o reino de Deus se compara também a essa semente que vai sendo semeada. E que semente é essa? É a palavra. É a palavra semeada nos corações de cada um de nós. Quem de nós aqui não passou pela catequese? E quem diria, né, a catequista que então te catequizou, se estiver viva ainda, né, olhando, ela vai se alegrar, porque aquela sementinha que ela plantou no seu coração, por maior que ela pense, nossa, eu sou incapaz, eu não tenho esse conhecimento, como que eu vou catequizar? E olha só no que deu, né? Você hoje pode fazer, então, cultivar essa mesma fé, fazer ela crescer na sua vida. E olha só, a minha catequista, de vez em quando encontro com ela, a alegria que é, né? Uma planta, uma árvore que dá fruto, alguma coisinha, né? Nem sempre a gente dá fruto, porque a gente também é falho e limitado, mas produzimos algum fruto, e aquela semente que ela plantou gerou fruto na minha vida, e eu preciso fazer também com que essa semente, né, que esteve em mim, seja semeada nos corações. E como é bonito isso, né? A gente não busca resultados, quantidade, nada, mas saber que a gente muitas vezes consegue ser sinal de Deus na vida das pessoas. Isso não tem preço, não tem nada que pague a vida da gente. Então, meus queridos amados irmãos, é assim que o reino de Deus vai acontecendo, numa forma pequena, minúscula. É assim então que vai acontecendo. Mas olha só, vai dizendo aqui então o seguinte, olha só: a terra por si mesma ela vai produzir o fruto, primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim, então na nossa vida é tudo momentâneo. Há tempo, né, em que nós vamos então dar frutos, há tempo que nós vamos chorar, há tempo que nós vamos então ali esfriar na fé, mas no tempo oportuno, novamente essa semente cresce em nós e nós então continuamos a produzir. Então essa é a vida de cada um de nós. Mas olha só, quando as espigas já estão maduras, o homem logo mete a foice. E quem é esse homem? É Deus, né? É o próprio Jesus, Ele que vai vir, e nós professamos isso no nosso credo, Ele vai vir julgar os vivos e os mortos. Então no tempo da colheita, Ele ceifa, porque já chegou a hora, já estão maduros os frutos. Mas Jesus continua ainda, olha só. E com o que mais nós podemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? E por que Jesus fala em parábolas? Por que Jesus não fala as coisas claras para as pessoas? E olha só no finalzinho do Evangelho, quando estava sozinho com os discípulos, ele explicava somente para eles. Por quê? Olha, a parábola é um meio onde então, né, utilizado no tempo de Jesus. Hoje, para a gente poder compreender, por exemplo, um meio de evangelizar, dizia eu, né, na comunidade Santa Clara. Um dos meios que hoje Jesus iria com certeza utilizar para poder evangelizar seria através da música. A música muitas vezes, né, você então canta e aquilo entra na sua cabeça, e aquilo faz você pensar, refletir e falar, é mesmo, olha só. Então é um tipo de linguagem que leva a pessoa a refletir. Não mostra na cara da pessoa, está vendo? Você está errado, você então está fazendo errado, você tem que mudar, você tem que ser assim. Não, simplesmente mostra para a pessoa, olha só, está acontecendo isso, mas olha só, certa pessoa fez isso, aquilo, outro. Poxa vida, olha só, eu também faço assim. O que eu posso fazer para melhorar? Então leva as pessoas a poder refletir, e elas então mesmo tomar consciência de que precisa melhorar, de que precisa mudar. Então é por isso que Jesus fala em parábolas. E por que somente com os discípulos? Olha só, os discípulos já estão anunciando, e para poder anunciar, para poder semear, a gente precisa conhecer. Ah, mas eu preciso fazer uma faculdade de teologia? Não, é a experiência, a intimidade com Deus. A oração também proporciona esse conhecimento de Deus, mais do que os livros muitas vezes, que também ajuda a gente. Então é preciso ter o conhecimento, e por isso que Jesus então ensinava os discípulos, porque para eles não falar besteira, para eles poderem então apresentar o caminho correto, falar as coisas certas. Infelizmente nos dias de hoje a gente discorre de vez em quando alguns canais aí, que a gente vê tanta coisa que a gente fala, meu Deus,
Então é preciso conhecer para poder então, apresentar, porque ninguém pode dar aquilo que não tem. Então é preciso conhecer. É por isso que Jesus então falava e ensinava os discípulos, explicava tudo para eles. Mas olha só, Jesus compara então o reino de Deus também à semente de mostarda, que no tempo de Jesus era uma das menores sementes conhecidas, Hoje, com a tecnologia, o laboratório cria algumas coisinhas pequenas, menores ainda, Mas enfim, no tempo de Jesus era a semente de mostarda. E essa semente, ela chegava aí aproximadamente 1,8, 2 milímetros no máximo, o tamanho dela tão pequena. Mas olha só, essa pequena semente plantada, ela então regada, adubada, bonitinho, ela cresce e pode alcançar até mesmo 4 metros de altura. Então olha só a proporção, a dimensão. Como pode uma coisinha tão pequena crescer 4 metros? É mistério, é ação de Deus mesmo, diante da sua criação. E assim então, Jesus também compara, o reino de Deus dessa forma. Por pequeno que sejam as coisas, porque nós somos pequenos, e na nossa pequenez, Deus também age. Deus faz, Deus realiza. É por isso que nós podemos então aqui fazer uma pausa no Evangelho e ir para a primeira leitura de hoje. Por quê? Primeira leitura extraída do livro do profeta Ezequiel. E Ezequiel, só para a gente poder entender então o momento, a situação que ele está vivenciando. O povo de Israel está exilado na Babilônia. E ali então, olha o que acontece, Na primeira leva em que o povo foi então, Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele então invadiu Jerusalém, levou alguns cativos como escravos, para a Babilônia. E quem foi que eles levaram? O bicho não é besta, O que ele faz? Leva aqueles então que são os poderosos, aqueles pensadores, para poder então não ter ali adversário, ninguém que possa incentivar o povo uma revolta contra eles. Então leva os maiores, as autoridades religiosas, os pensadores, levam cativos para poder então inibir, de que as pessoas se rebelem contra eles. E coloca ali um rei chamado Sedecias, para poder governar o povo. E alguns anos ali foi tudo maravilhoso. Sedecias então cobrava ali do povo, arrancava o imposto e dava para a Babilônia, E ali então enchendo o bolso dos poderosos, ele não estava nem aí Nabucodonosor. Mas olha só, Sedecias começou então, olha só como o mal vai agindo na vida da pessoa, aí surgem os profetas Isaías, Jeremias, que convidou então Sedecias a poder colocar a sua confiança em Deus. Mas ele fez isso? Não. Ele foi colocar a confiança em outros povos, ou seja, o rei do Egito. Porque o Egito, aquele exército pomposo, com aqueles cavalos vistosos, maravilhosos, eu vou fazer então um conchavo, aliança com ele, ele vai me ajudar então a vencer Nabucodonosor com todo o seu exército. E ali então parou de poder pagar os tributos, impostos, E mexeu com o dinheiro dos poderosos. O que aconteceu? Ele novamente veio em encalço, lá em Jerusalém, levou o rei Sedecias e pegou todos os seus familiares, matou um a um na frente dele. E ainda assim não bastasse, furou os 2 olhos dele, deixou ele cego, levou ele cego para a Babilônia. Então, o povo que estava esperançoso, porque nossa, o rei Sedecias está fazendo conchavo com o Egito, com certeza nós vamos vencer e nós vamos voltar para casa. Estavam esperançosos, porque colocaram a sua confiança em homens, em seres humanos. Então essa primeira leitura desde já nos ajuda a podermos então entender que não devemos colocar a nossa confiança, a nossa esperança em homens. Homens são falhos, são limitados. Principalmente aqueles que não são de Deus, que não têm Deus no centro da sua vida, fatalmente vão deixar-se levar pelos seus próprios interesses. E então o povo estava desanimado, falando: nossa, Deus nos abandonou, Deus nos deixou, Deus esqueceu da gente. Mas Deus suscita Ezequiel, esse profeta que vai trazer esperança para esse povo. Vai dizer o seguinte, olha só: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto de seus ramos arrancarei um broto. Ou seja, um broto é coisa pequena. E olha só: e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte Israel. Ele produzirá folhagem, dará frutos, se tornará um cedro majestoso. E o cedro, nós cantávamos até isso no Salmo. O cedro do Líbano, a melhor madeira, do tempo de Jesus. Era a melhor. Então olha só, Deus vai fazer de um broto
uma árvore frondosa, onde as pessoas vão buscar abrigo, onde as pessoas vão repousar. Então isso encheu o povo de esperança, que novamente Deus não se esqueceu, mas no momento certo Ele vai agir. Mas aqui está o grande desafio para o povo, na época do profeta Ezequiel, e para nós hoje, porque nós queremos tudo no nossa hora, nosso momento, no estalar de dedos, queremos para agora. Até mesmo já observaram, porque com o surgimento da pandemia, muitas coisas tiveram que ser delivery, Você então comprava pela internet, entregava e prum. Agora continua ainda o delivery, Quem de nós não pede, final de semana, vou pedir uma pizza, algum lanche, alguma coisa lá em casa, e a gente liga, se demorar, já liga, mas não chegou meu pedido ainda. Ou seja, o mundo vive no imediatismo, Queremos tudo de urgência, de última hora. E na fé não é diferente. Nós estamos trazendo isso também para o âmbito da fé. A gente quer uma religião que atenda às nossas necessidades. Senhor, eu quero isso agora. E pronto. E não é assim. Deus tem o tempo dele agir. E muitas vezes nós não queremos. E aí muitas pessoas vão pulando de igreja em igreja, religião em religião. E aí no final das contas não consegue nada, vai brigar. Deus não existe. E vira um ateu ou um à toa, como tem muitas pessoas aí. É isso que nós estamos vivenciando, é a realidade de hoje. Mas olha só, Deus no tempo oportuno, e Deus não demora, Deus capricha, porque Ele dá o melhor para nós. E nós não temos paciência de esperar o melhor de Deus para nós. Queremos resolver nós mesmos nossas coisas com a nossa própria mão. E é por isso que nós nos frustramos, é por isso que nós então decepcionamos a nossa fé. Porque nós não temos então, não queremos sofrer a demora de Deus. Mas olha só, quem confia, quem espera em Deus, pode então rezar, como o salmista de hoje nos convida. Como é bom agradecer ao Senhor, cantar salmos de louvor ao Deus Altíssimo, É anunciar pela manhã a vossa bondade, o vosso amor fiel a noite inteira. Esse é o nosso Deus, que nós queremos falar, porque Ele realiza maravilha na minha vida, e pode e quer realizar também maravilha na vida de tantos irmãos, mas que infelizmente não conheceram esse Deus e não conhecem esse Deus. Então, aqui está o caminho que nós devemos percorrer para poder então fazer com que o reino de Deus aconteça no meio de nós. Deus quer fazer, por pequeno que seja cada um de nós. Quem de nós nunca escutou? Mas quem é você para falar de Deus para mim? Quem é você? Você estudou? Você não é nada, olha só a sua vida. Muitas vezes nós escutamos isso, mas é dessa nossa pequenez que Deus age, para que a grandeza dele seja então ali, vista na vida, na atitude de cada um de nós. Então, é essa experiência, que nós somos chamados a fazer, e que Paulo na segunda leitura de hoje fala para nós, A nossa vida nesse mundo tem um para quê. E nós então vivemos esse mundo, mas nossos olhos devem estar voltados para o céu. E aí a cruz nos ensina isso, porque a cruz ela tem então a haste vertical e a horizontal. Ou seja, a haste horizontal é esse mundo, esse plano a qual nós vivenciamos, mas que nós devemos então viver com os olhos voltados para o céu, olhando para cima, que é o fim último de cada um de nós. E para isso a nossa vida deve ser desde já, o céu aqui e agora. Experimentar as maravilhas de Deus já no hoje, a nossa história, vivendo dessa forma, dessa maneira, aquilo que o Senhor então nos ensina. Mas o mundo de hoje vai em controvérsia, ou seja, caminhos diferentes. Por quê? O mundo de hoje nos apresenta o mundo do hoje. O mundo hoje não quer olhar, não pensa na vida futura, só pensa na vida aqui, nesse plano, nessa realidade. E é por isso então, não, aproveita, vai para a farra, vai para os prazeres, bebe, faz isso, faz tudo, seja feliz, porque a felicidade para o mundo está nas coisas desse plano. E sabemos que muitas vezes nesse mundo nós temos muita dor, sofrimento, se nós não tivermos um alicerce que nos dê estrutura, para que nós possamos então enxergar que a nossa vida não está somente aqui, mas que nós continuamos essa vida do hoje, a vida em Deus. E é para lá que nós então um dia iremos encontrar com Cristo. Olha só o que Paulo diz aí no finalzinho da segunda leitura. Todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa. Mas o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos fazendo na nossa vida? Prêmio ou castigo? Qual será então, o que será dado para mim? Prêmio ou castigo? O que eu estou fazendo na minha vida? O que eu tenho feito enquanto ser humano, enquanto cristão?
Então devemos pensar também que, para que nós possamos refletir as nossas atitudes, para que nós possamos então voltar ao caminho do Senhor com os olhos voltados para o céu. Porque a nossa vida aqui tem um para quê? E é para poder então semear. Semear o quê? O que eu vou semear? Que semente é essa que eu preciso semear? O amor, o perdão, a fraternidade, a solidariedade, né? Tudo isso a paz, tantos caminhos de coisas boas, esperança. O mundo de hoje está cheio de pessoas que semeiam coisas ruins. E nós precisamos semear a semente do amor, da paz, da tranquilidade, da justiça. É isso que nós então devemos fazer. A nossa vida foi feita para isso. E quando nós vivemos assim, somos felizes. Porque nós sabemos que há mais alegria de dar do que receber. Nos preenche mais, nos faz satisfeitos, né? Porque nós então sabemos que a nossa vida tem motivo e tem sentido, sim. Então, queridos amados irmãos, se nós de fato compreendermos isso, nós podemos então voltar para finalizar a nossa reflexão com o Evangelho de hoje. Nós poderemos perceber que através da nossa pequenez, essa semente de mostarda plantada, ela vai crescer e vai florescer. Mas para que nós possamos transformar esse mundo, fazer com que o reino de Deus seja visível também para outras pessoas, precisamos também fazer a nossa parte. Não podemos somente, criticar governante X, Y, que não faz, não fez. Mas o que nós estamos fazendo? O que nós temos feito da nossa vida? O que nós temos semeado para poder transformar essa realidade? E olha, digo para vocês, se você percorrer o meio de comunicação social ou até mesmo os canais de televisão, você não vai enxergar o reino de Deus jamais. Porque eles querem instigar cada vez mais, vender o seu produto, a violência que está então ali, E alguns canais mostram a violência para depois dar um antídoto. Olha só, o Jesus que nós apresentamos, aquele então que prospera, aquele que isso, aquilo outro. Não estou criticando, mas está presente no meio de nós. E isso não é o reino de Deus. O reino de Deus é aquilo que nós podemos então, estamos vivenciando, com pessoas ajudando os nossos irmãos lá no Rio Grande do Sul, que por exemplo, tem que recomeçar a sua vida diante, das águas que fizeram ali, muitos perderam sua casa, seu emprego, e eles têm que recomeçar a vida. E olha só, pessoa do Brasil inteiro fazendo a sua doação, por menor que seja ela, chega e ajuda com certeza aquele irmão necessitado. Então isso é o reino de Deus. E na comunidade nós também podemos ver o alimento que vocês então doam, que é entregue, no último sábado de cada mês para as pessoas necessitadas. É o reino de Deus acontecendo. A visita que então, os ministros fazem, as pessoas levando comunhão, eucaristia para os enfermos, é o reino de Deus. Um abraço, os irmãos que perdem os seus entes queridos, chorando junto, abraçando juntos, vivendo junto aquele momento de perda, é o reino de Deus, que já está no meio de nós. Portanto, queridos amados irmãos, peçamos ao Senhor que nos ajude a podermos então sermos semeadores, mas semeadores de esperança, de paz, de amor, para que nós possamos então fazer florescer no meio de nós esse reino de Deus que está no meio de nós, mas que precisa crescer. E para que ele cresça, é preciso que nós possamos então fazer a nossa parte, porque quanto mais gente fazendo e vivendo e semeando, com certeza vai se tornar visível aos olhos de outros irmãos que vão se encontrar também e vão querer permanecer nesse mesmo caminho. E assim nós iremos transformar essa realidade. Difícil? Sim, mas com Deus tudo é possível. Peçamos então ao Espírito Santo que nos dê força e que Maria Santíssima interceda por nós nessa nossa missão de podermos então, filhos do céu, olhando para o céu, que é o fim último de cada um de nós. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.